Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal DP Aberto. No vídeo anterior, falamos de documentos admissionais, aqueles que o recrutamento de seleção ou departamento pessoal solicita para o novo colaborador que irá iniciar na empresa. Agora, vamos falar sobre os documentos, declarações e formulários que o departamento emite para o funcionário assinar no momento da integração, recomendado no primeiro dia dele na empresa. Esses documentos variam de acordo com a modalidade de contratação, pois o estagiário não assina os mesmos papéis de um seletista e assim por diante. Então, no momento do cadastro, de acordo com o tipo de contratação, é emitido a documentação pertinente. A lista a seguir é generalista, que abrange todas as modalidades, sendo que o empregador aplica o que for adequado para cada caso. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que será um prazer te ajudar. Ficha de registro. A ficha de registro, ou livro de empregados, é o cadastro do funcionário que a empresa possui com informações contratuais importantes, obrigatória de acordo com o artigo 41 da CLT. Deve estar sempre atualizada e numerada, sequencialmente por estabelecimento conforme a ordem de admissão. Geralmente, as empresas emitem esse documento a partir do cadastro realizado em sistema eletrônico vinculado à folha de pagamento. Nessa ficha contém a identificação do empregado com o número e série da carteira de trabalho e previdência social ou número de identificação do trabalhador, data de admissão e demissão, cargo ou função, remuneração e forma de pagamento, local e horário de trabalho, concessão de férias, identificação da conta vinculada do FGTS e da conta do PIS/PASEP, campo para os futuros preenchimentos de acidente de trabalho e doença profissional, se ocorrerem, entre outros. Recibo da carteira de trabalho, se for entregue à física. Deve estar sempre devidamente preenchida com os dados da identificação do empregador, data de admissão, remuneração, entre outros. É entregue na admissão com o recibo, respeitando o prazo de 48 horas. Contrato de experiência. Se a contratação houver período de experiência, deve haver o contrato referente ao prazo, legalmente limitado em até 90 dias, devidamente anotado na carteira de trabalho, no campo em anotações gerais. Contrato de trabalho. Documento que prevê direitos e obrigações referente ao vínculo empregatício, como, por exemplo, salário, férias, jornadas de trabalho, entre outros. Acordo de prorrogação de horas. É o termo que expressa concordância em fazer horas extras, se necessário, constando o limite de 2 horas diárias, pagos com um adicional de no mínimo 50% a mais do que a hora normal. Acordo de compensação de horas, o famoso banco de horas. Como o próprio nome já diz, é um acordo de compensação que, ao invés de receber a hora extra ou ser descontado uma falta, mediante prévio aviso e concordância com o empregador e empregado, o empregado pode receber folga ou trabalhar a mais para compensar o dia que não trabalhou. Claro que obedecendo os limites e critérios previstos por lei. Declaração de dependentes. Para abatimento do imposto de renda, deve ser feita a declaração dos dependentes, independente do valor da remuneração do empregado, pois se houver variação futura no recebimento, o cadastro já deve estar atualizado. Nessa declaração dos dependentes, é necessário informar o nome, a data de nascimento, o grau de parentesco e o CPF. Ficha salário-família. Aos empregados com dependentes de até 14 anos ou deficiência cuja remuneração se enquadra na tabela de salário-família, é gerada a ficha com os dados dos dependentes e notificação ao colaborador que, se o dependente vier a falecer ou não fazer mais parte da sua tutela, deve ser comunicado à empresa para que o funcionário não receba mais o benefício. Vale transporte. É devido ao empregado informar o empregador se ele opta ou não pelo vale transporte. Em casos positivos, deve informar também seu endereço atual, serviços e meios de transporte e número de vezes utilizados por dia para seu deslocamento. Autorização de descontos. Em casos de descontos diversos, como convênios médicos, odontológicos e outros benefícios que o empregado quiser custear parte ou total, deve-se autorizar previamente tal desconto, que inclusive também devem ser citados em cláusula no contrato de trabalho. Declaração home office. Documento que estabelece direitos e deveres do colaborador ao prestar serviço à distância. Declaração LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados.
É o termo de consentimento para tratamentos de dados pessoais, constando sua finalidade trabalhista e responsabilidades do empregador. Declaração do uso de imagem. É o consentimento dado pelo colaborador para que o empregador use de sua imagem, para fins comerciais ou não, gratuitamente. Declaração de políticas da empresa. É o documento que conscientiza o novo colaborador quanto às regras de bons costumes da empresa. Também há as políticas de qualidade, para que haja padronização e resultados satisfatórios quanto à prestação de serviço. Bom, são esses os outros documentos admissionais que eu havia mencionado no vídeo anterior. Na primeira parte, os documentos eram entregues pelo funcionário para o empregador para que pudesse registrar a admissão. E nessa segunda parte, esses formulários são entregues pelo empregador para que o novo colaborador assine e a empresa tenha na pasta de seu novo funcionário todos os documentos necessários por lei, para que o vínculo empregatício prossiga. E aí, você gostou desse vídeo? Curte, comenta abaixo se ficou com alguma dúvida ou sugestão. Siga o canal, ative o sininho e compartilhe. Muito obrigada pela confiança e feedbacks que vem me dando.